Bom dia. Vou tirar um versículo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? 1 João 5:5. João 5:5. Vamos pro dia 2, Provérbios 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Quem abandona as veredas retas para andares por caminhos de trevas, tem prazer em fazer o mal. Exaltam com a maldade dos perversos. Anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Quem abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar vereda da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas do justo. Pois os justos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Amém. Amém.
Vamos para Marcos. Marcos 1. Jesus expulsa o espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Dentro da sinagoga, Jesus ensinando, pessoas sendo manifestas, e já declarava quem ele é. Já declarava quem era Jesus. Já era manifesto já com medo. O demônio que era manifesto ali, os demônios já era manifesto com medo. Por quê? Por causa da autoridade de Jesus. Da autoridade de Jesus. Quando você tem autoridade em Cristo, o demônio já vai manifestar com medo. Quando você tem autoridade, o demônio já vai manifestar com medo. Tem que ter autoridade na palavra. Autoridade, para vocês entenderem melhor, é o conhecimento e a prática. Quando você tem conhecimento e prática de algo, você tem autoridade nesse algo que você tem conhecimento e prática. Então, se você praticar todos os dias, se você ouvir Deus todos os dias, se você aprender Deus todos os dias, você vai ter autoridade. Porque você tem prática. Você está praticando todos os dias, você está tendo conhecimento todos os dias. Então, com isso vai vir a autoridade. E a autoridade, a gente só se pega com o tempo. A autoridade em Cristo, a gente se pega andando com Cristo. Quanto mais você acredita, quanto mais você confia, mais rápido você vai ter autoridade. Quanto mais você confia, mais rápido você vai ter autoridade. É assim que funciona. É assim que funciona a autoridade. A autoridade vem através da prática. Pratica, tenha conhecimento, você vai ter autoridade. Quanto mais conhecimento você tem e usar, tá? Quanto mais conhecimento você tem e usar, você vai ter autoridade. É isso que precisamos.
estar em Cristo e se manter em Cristo para termos autoridade. As pessoas acham que só quem tem autoridade é pastor. Não tem nada a ver, tá? Quem tem autoridade é quem anda com Cristo. Tem gente que tem mais autoridade do que qualquer pastor. Tem pastor que não tem nem caráter. Eu falo aí uns 98% aí não tem nem caráter. Sobra 2%. Fica... Não, coloca 97%. Sobra 3% aí. 3% tem caráter. 3% tem caráter. É raro você encontrar. É raro você encontrar. É que nem as pesquisas, né? Eles falam. 3% das pessoas consegue liberdade financeira. Consegue se libertar. Então você coloca 3% aí que tem caráter na igreja. São pastores que têm caráter, são ministérios que trazem caráter através da palavra. 3%. Não tô falando que não tem, tá? Tô falando que tem, mas é raro. Se você entrar na palavra de Deus, se você conhecer as escrituras, andar junto com Jesus e aprender com Jesus, você vai ver que falta muito caráter. Porque Jesus está te ensinando. Jesus está falando todos os processos e você começa a ter uma visão diferente. Você começa a ter uma autoridade. Entendeu? Você vai começar a ter uma autoridade. Quem vence ao mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Se você estar com Deus, se você estiver com Deus, você vencerá o mundo. Então, é dessa maneira. 1 João 5:5. 1 João 5:5. Quem vence ao mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você vai vencer o mundo. Você vai vencer o mundo. Vencer o mundo é entender o mundo, tá? Quando você entende o mundo, você vence o mundo. Quando você começa a entender o mundo, você vence o mundo. Como você começa a entender as pessoas, os pensamentos. E no mundo jaz no maligno, você vai entender guerra, você vai entender isso, você vai entender aquilo. Quando você entender que não é a sua carne que vai pagar pelos erros, e sim o seu espírito, você começa a entender o mundo. Você começa a entender o mundo. Aí você vê muitas pessoas que fez coisa errada e dando bem. Aí você fala, não, mas aquela pessoa, ela tá fazendo, só tá fazendo coisa errada, e você vê ela se dando bem. Aí isso daí te coloca a dúvida. Por que aquela pessoa só faz coisa errada e tá dando tudo certo pra ela? Porque ela não vai pagar na carne, gente. E quem vai pagar é o espírito dela. Ela não tá preocupada. As pessoas do mundo, elas estão preocupadas com a matéria, que é o material, é o que ela tem, o poder que ela tem, o dinheiro que ela tem. As pessoas do mundo estão preocupadas com a matéria. Elas não estão preocupadas com o espírito. Elas estão preocupadas com a matéria.
com o material, não com o espiritual. Essas são as pessoas do mundo, e é esse mundo que você precisa vencer. Você precisa vencer o mundo material e ser conduzido para o mundo. Você tem que viver o mundo espiritual. Quando você vive o mundo espiritual, você vence o mundo material. Tá entendendo? Quando você vive o mundo espiritual, você vence o mundo material. É essa maneira de vencer o mundo. Você quer vencer o mundo? Você tem que viver o mundo espiritual. Você tem que conhecer mais a Cristo. Você tem que viver mais com Cristo. Você vai vencer o mundo. O que Cristo quer? O que Cristo pensa? Qual é a maneira? O que está certo? O que está errado? Você quer aprender a vencer o mundo? Quer aprender a vencer o mundo? Você começa pela curiosidade. O que está errado e o que está certo? Mas não daquilo que você acha, tá? Você tem que buscar informação. O que está errado e o que está certo. Todos ficavam maravilhosos com o ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade. Quando você vence o mundo, você tem autoridade. E não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem, possesso de espírito imundo, gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré?" Chamou pelo nome. "Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele." Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Legal, né? Jesus, ele não entrevistou o espírito imundo, né? Ele não entrevistou o espírito imundo. Todos ficaram, aí vocês ficam perplexos do... E tem lugar que você vai lá e entrevista o espírito imundo. Jesus só quis libertar rápido a pessoa. E muitas das vezes você vai para a igreja para ver show, para ver as pessoas se manifestarem e sendo entrevistar o demônio. Jesus não entrevistou ninguém. Manifestou, ele já expulsou. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade até o espírito imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem." As pessoas vendo falou: "O que é isso? Um novo ensino?" Ó, um novo ensino e com autoridade.
um novo ensino e com autoridade? Porque até o espírito até o espírito imundo ele expulsou. Então Cristo ele te dá autoridade. Autoridade no mundo espiritual. Para você ter autoridade no mundo espiritual, você tem que vencer o mundo. Você tem que entender o mundo. Ande com Cristo, entenda o mundo. Ande com Cristo, entenda o mundo. Tem uma expansão de consciência. Ande com Cristo e tenha uma expansão de consciência. E ganhe autoridade. Amém? E com autoridade, até aos espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. A notícia a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Continuando. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Sião e André. A sogra de Sião estava de cama, com febre, e falaram a respeito de Jesus, a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Quando você está com Jesus, você não tem somente poder com o espírito maligno. Você tem poder com os enfermos. Quando você tem poder com o enfermo, o que Jesus está querendo dizer sobre isso? O que você consegue analisar e entender? Que a mulher estava enferma, Jesus chegou e a curou. O que você consegue analisar? O que você consegue entender analisando essa passagem? E todas as doenças são espirituais. E Gênesis já fala sobre isso. E todas as doenças são espirituais. Se você estiver alinhado, você será curado. Já aconteceu uma passagem, eu acho, até já falei para vocês da passagem que aconteceu.
meu filho enfermo no hospital. E eu estava na igreja na época, falei: "Deixa eu ouvir a palavra". E daqui a pouco tô aí. Cheguei, entrei, estava com a amígdala inchada, tinha uns 2, 3 anos, se eu não me engano, bem pequeno. Eu entrei na onde ele estava, não tinha UTI, falou que tinha que levar pra UTI, estava bem grave o negócio. E ele ia ser entubado. Quando eu cheguei, eu passei pelos guardas, o guarda me viu, cheguei. Ele estava num braço de uma médica, eu falei: "Meu, dá o meu filho aqui, dá o meu filho aqui". Ele: "Não tá com nada, dá meu filho aqui. Vocês têm pouca fé, dá meu filho aqui". A mulher olhou assim e falou não, ela falou: "O que você vai fazer?" Eu falei: "Dá meu filho, dá meu filho". Na hora que deu, eu abracei ele, eu estava cheio do espírito, eu abracei ele, eu falei: "Ó, ele tá curado". Entreguei pra ela. O menino parou de ficar vermelho, parou de dar desmaio, nem estava andando. E ela falou: "Ah, ele vai ter que ficar de observação até amanhã meio-dia". Eu acho que era umas 11 horas da noite, se eu não me engano. 10 horas, 8 horas da noite, eu não lembro. 8 horas não era, porque eu estava na igreja, então deveria ser umas 10 horas, 9 horas, por aí. Eu falei: "Ah, ele pode ficar de observação o tempo que for necessário". Porque eu sei que a doença é ligado ao mundo espiritual. E se você crê que você vai ser curado, você vai ser curado. Crer é acreditar sem hesitar. É acreditar sem hesitar, pode escrever aí. Crer é acreditar sem hesitar. Acreditar 100% que é Ele. Isso é crer. Isso é crer. Crer não é você colocar o será na frente, você colocar dúvida. Se você colocou dúvida, já tá na mão do inimigo. Se você coloca dúvida, já tá na mão do inimigo. Crer é acreditar 100% em Cristo. Isso é crer. Isto é crer. É deixar 100% na mão dele. E olha, eu tava lá, não era nem pelo meu filho, era pra um propósito maior. Porque tinha uma criança entubada, quando a mãe dele viu aquela situação, eu falei pra ela: "Só crê somente". Falei pra ela: "É Deus que cura". Teve outra passagem também, eu estava em num congresso na portuguesa, e o meu filho estava morrendo de febre, estava com a minha tia. E a minha tia, eu era louco mesmo.
Ele falou, deixa ele voltar do congresso, que essa febre vai passar. Isso daí é o inimigo agindo. Eu voltei do congresso, eu só abracei meu filho. Na hora, a febre foi embora. Na hora, a febre foi embora. Foi eu? Não. Não foi eu. Eu não sou ninguém. Mas é em quem eu acredito. É em quem eu acredito. Amém? Então coloca todas as suas confianças na palavra. Coloca todas as suas confianças em Cristo. E conheça como o mundo funciona. Conheça como o mundo espiritual funciona. Tenha certeza que o mundo espiritual tem autoridade sobre o mundo material. Ande pelo mundo espiritual. Confie em Cristo e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Que a paz de Deus esteja em sua casa. E se não estiver em sua casa, ela volte a reinar em seu lar. Amém. E se Deus quiser, amanhã eu volto.